chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Igualmente estamos aqui hoje, num só lugar. Quem crê nisso? De repente veio do céu um som como de um vento. Um som como de um vento. Aquele louvor, não tem como a gente não se acabar nele, é ou não é? Qual é o som quando Deus vem, quando Deus desce na terra? O som de um vento. E aqui na tradução NVI diz um som de um vento muito forte. Em outra tradução, som de um vento veemente e impetuoso, muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Quem está de pé, fica sentado aí, porque é assentado que vai começar a acontecer. Onde estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo. Línguas de fogo. Línguas de fogo. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Reinhard Bonk diz que Deus tem uma língua de fogo para cada crente, e eu creio nisso. Deus tem uma língua de fogo para cada crente, e eu creio nisso. Se você passar os seus dias de vida evangélico na terra, subir no arrebatamento ou morrer, e não experimentar a tua língua de fogo, saiba que você deixou de desfrutar de algo que Deus separou exclusivamente para você. Isso não importa se você é pentecostal, se você é tradicional. Deus tem uma língua para você de qualquer maneira. Aleluia! Posso ouvir amém? Ontem alguém pela primeira vez aqui recebeu uma língua de fogo. Amém, Vanessa? Pela primeira vez falou em línguas ontem aqui. Aleluia! Glória a Deus! Pela primeira vez. E minha oração é para que o Espírito Santo venha, e todos que ainda não têm o dom de língua, receba! Em nome de Jesus. Se você abrir o coração, é para você. Balança quem está do seu lado e diga: é para você. Pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios, diga cheio. Nessa noite eu quero ser mais cheio. E eu sei que você está aqui porque você quer ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Pastor, no dia que eu aceitei Jesus, eu não já fiquei cheio do Espírito Santo? Não! A Bíblia diz que não. Não, mas eu ouvi dizer que quando eu recebo Jesus, já sou cheio do Espírito Santo. Não, você recebe o Espírito Santo na sua vida, mas você ainda não é cheio do Espírito Santo. Igualmente quando os discípulos, quando Jesus subiu ao céu, eles já tinham o Espírito Santo. Antes do dia de Pentecostes, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo foi a partir desse dia. Como é que se entende isso? É simples. Eu acabei de tomar um gole d'água. Tem água dentro de mim, sim ou não? Sim ou não? Mas digamos que para encher-me totalmente, eu precisava de uns 3 baldes de água, um tambor de água. A pança já... Uma coisa é você ter um copo de água aqui, outra coisa é você ser todo cheio, derramar muita água sobre você. Então quando nós entregamos a vida para Jesus, nós já temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, justiça e juízo. Mas ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. E eu estou desconfiado que essa noite é uma noite que Deus escolheu para nos encher, para fazer você sair daqui transbordando do Espírito de Deus. Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. Vai fluir. A Bíblia diz, Jesus fala para a mulher samaritana: ei, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior vai fluir águas para a vida eterna.
O Senhor não quer apenas que você experimente um pouquinho de água e se sinta saciado. Ele quer te encher de tal maneira que possa jorrar para tocar outros lá fora. Quem diz aleluia? Então entenda que ser cheio do Espírito Santo é algo a mais. E que quando alguém é cheio do Espírito Santo, é notório que ele está cheio do Espírito Santo. Quando alguém tem o Espírito Santo, as pessoas vão dizer: olha, essa pessoa foi mudada, foi transformada da água para o vinho. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, então as pessoas começam a dizer glória a Deus pelas obras que você faz. Elas não apenas dizem que você foi transformado, elas agora glorificam a Deus, porque elas veem os feitos que você agora pode fazer, que são feitos sobrenaturais. Que feitos são estes? Jesus falou: aquele que crê em mim, os sinais seguirão, expulsarão demônios. Tem gente que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já é crente, é maravilhoso, foi transformado, mas corre com medo de demônio. Quando um demônio se manifesta, ele corre para chamar o pastor, ou para chamar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha de oração da igreja. Tem o Espírito Santo? Tem, mas não tem suficiente. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, é diferente. Você não precisa chamar ninguém, você mesmo vai lá e expulsa o demônio em nome de Jesus. Não, diz amém forte. Porque é assim. Igrejas cujos cristãos, os crentes, não têm o costume de expulsar demônio, é igreja de crentes vazios, crentes sem o Espírito Santo. Então, a Bíblia diz aqui que os discípulos foram cheios, homens que passaram 3 anos e meio, os homens que já tinham o Espírito Santo, que já eram discípulos, cheios de conhecimento da palavra, treinados na obra. Aqui é que eles são cheios do Espírito Santo. E eles foram cheios, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. A gente não dá ênfase ao dom de língua como se fosse o ponto principal da igreja, não, mas eu preciso dizer que o dom de língua é um dos sinais mais claros dentro de uma congregação, de um ambiente que o Espírito Santo visitou o povo. Porque esse povo nunca tinha ouvido falar sobre falar em línguas. Quando o Espírito Santo desceu, falaram em línguas. Quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, eles nunca, a primeira vez que estavam ouvindo falar sobre Jesus, e começaram a falar em línguas. No capítulo 19 de Atos, Paulo vai orar por discípulos de João Batista. Eles recebem o Espírito Santo, falam em línguas. Então, em nome de Jesus, eu quero que você entenda, acredite e dê realmente a devida importância para o falar em línguas, porque falar em línguas é importante para toda a igreja. E eu não estou nem aí se você é pentecostal, eu não estou nem aí se você é tradicional. Eu quero que você escute o que a Bíblia diz para você. Deus não planejaria um dom para o seu povo se esse dom não fosse importante. Um dos dons mais importantes para a nossa vida pessoal é o dom de língua, porque ele edifica a nossa fé, edifica a nossa vida. A Bíblia diz que o dom de língua nos levanta como uma estrutura forte, é uma edificação. Quando você vai construir um prédio, você se preocupa se esse prédio vai ter capacidade para receber o telhado em cima. Então há uma preocupação em ter uma boa base do prédio. Assim é o crente quando se converte, ele precisa do dom de língua, falar em língua, praticar, para que ele tenha uma boa base, uma base firme, e quando vierem as lutas contra ele, ele esteja firme na rocha. E quem o faz? É o Espírito Santo, através do dom de língua. Talvez você nunca entendeu e nunca deu ênfase a isso, mas quando você vai perceber os moveres de Deus na história, você vai entender o quanto o dom de língua tem um lugar especial no avivamento. Quem já ouviu falar do David Robson? David Robson, ele recebeu vários dons do Espírito Santo, só falando em línguas. Ele passava a hora, foi quem inspirou Luciano Subirá. Ele passava 8 horas falando em línguas. Um dia ele participou de um culto, estava sentado aqui, de repente olhou para a perna de uma mulher, e ele viu como se fosse um raio-x, a perna da mulher estava torta e tinha um ferro na perna. Ele perguntou para ela: você tem isso na perna? Tem. Deixa eu orar para você. Orou e começou a estalar as pernas. Trac, 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 trac. Os ossos começaram a consertar. Ela foi curada na hora. Numa reunião de um culto presbiteriano, virou um culto pentecostal. Todo mundo veio para ele orar. Ele orou, o povo sendo curado na hora. E ele recebeu os dons de maravilhas,
falando em línguas estranhas, praticando o dom de língua. Sabe por que muita gente não dá o valor para o dom de línguas? É porque um dia falou na igreja, não praticou e não viu o resultado na sua própria vida. Ou deixa para falar no momento do mover de Deus. O dom de línguas é para você falar o tempo todo. O apóstolo Paulo fala sobre nós andarmos orando no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. Amém, queridos? Eu estou dizendo isso porque eu estou crendo que Deus vai renovar pessoas que já têm um dom de línguas, dar novas línguas, e para pessoas que não têm um dom de língua, pode receber hoje em nome de Jesus. Amém? Esse momento em que os discípulos recebem o sopro do Espírito Santo, foi o momento do batismo com fogo. O momento em que se cumpre o que João Batista profetizou, e João Batista era cheio de fogo, e as pessoas desconfiavam que João Batista era o Messias. E quando ele recebeu a revelação do Cristo, ele fez questão de dizer: ei, eu batizo com água para arrependimento, é só uma abertura de caminho, é só uma preparação, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de, agachando-me, desatar os cadastros da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus usou João Batista para dizer qual o propósito de Jesus para os discípulos e para o povo. Salvação é apenas um meio. Você sabe que a salvação não é um fim em si mesmo. A salvação conquistada por Jesus na cruz, ela é um caminho, é um veículo que nos leva para o propósito original. O propósito original de Deus é que nós tenhamos comunhão com Deus. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir aleluia? Quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, ali se cumpre o propósito real da morte de Jesus na cruz. O homem volta a comungar com Deus, o homem volta a ter comunhão com Deus, o homem volta a ser cheio de Deus, o homem volta a andar com Deus. O Espírito Santo é Deus. E tem muita gente que diz: não, eu gosto do evangelho, eu gosto da igreja, mas esse negócio do Espírito Santo, você não gosta de Deus coisa nenhuma, porque o Espírito Santo é Deus, e quem quer Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu posso ouvir aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Enquanto eu tomo café, pergunta para quem está do seu lado: você quer ser cheio do Espírito Santo? Essa igreja chique, pastor Rogério, cafezinho, lá fora é um chazinho, pessoal, aqui é café, para a gente mostrar que é nordestino. A gente vai lá para o sol quente, 2 da tarde, e a gente melhora o clima tomando café. Esse é o nordestino. Amém? O que aconteceu aqui de maneira coletiva, sobre os discípulos, é o que Deus fazia no Velho Testamento com algumas pessoas. A diferença é que no Velho Testamento, Deus escolhia uma pessoa, enchia do Espírito Santo, tocava com esse fogo, e essa pessoa dava norte de Deus para toda a nação, para uma comunidade. A diferença é que agora, esse mesmo Espírito Santo é liberado para todo mundo. Não existe mais o A, B ou C, que Deus vai escolher para fazer algo. Deus quer derramar sobre todo o corpo de Cristo. Quando os discípulos iam orar pelos novos convertidos, pelas pessoas que recebiam Jesus, eles não escolhiam aqueles que de repente teriam um chamado de Deus, não, era sobre todos que o Espírito Santo vinha, porque o Espírito Santo agora está liberado para todos, que a morte de Jesus na cruz nos possibilitou isso. Mas nos inspira a saber que o que Deus quer fazer hoje, o que Deus fez nos dias dos discípulos, é o que Deus sempre fez. Na verdade, Moisés foi tocado com o mesmo fogo que os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Quando nós olhamos para Jeremias, no capítulo 20 de Jeremias, versículo 9, Jeremias falou assim: ó, se eu pensar em não mencionar o nome dele, então o fogo começa a incendiar nos meus ossos, de maneira que eu não posso contê-lo. Havia um fogo do Espírito Santo em Jeremias. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando vamos para Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías vê
os céus abertos, tem uma visão da glória de Deus, a orla do manto do Senhor enchendo o templo. E ele vê os serafins saindo do trono de Deus, trazendo uma brasa, um carvão aceso, uma brasa na ponta dos mantenais. E essa brasa vem e toca os lábios de Isaías. Que brasa é essa? É o mesmo fogo que Moisés experimentou. É o mesmo fogo que os discípulos experimentaram. É o mesmo fogo que Jeremias tinha. Quando olhamos para Daniel, por exemplo, um grande profeta do Senhor, no capítulo 10, diz que Daniel estava na beira do rio, de pé, com alguns amigos. De repente apareceu um homem com vestes de linho finíssimo. E a Bíblia diz que o rosto deste homem era como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E quando ele viu aquilo, ele caiu como morto. Aí o anjo vem e pega ele e diz: levanta. Ele diz: como é que eu me levanto? Eu não consigo. E o anjo pegou ele pela cintura, levantou, e diz que ele ficou de quatro aqui, se tremendo, não conseguia ficar de pé, por causa do fogo que ele experimentou naquele momento. E um dos profetas que profetiza com precisão, tendo respaldo no Apocalipse a respeito detalhadamente da vinda do anticristo, do reinado do anticristo e da volta do Senhor Jesus e da ressurreição. No Velho Testamento ninguém foi usado sem o fogo. No Novo Testamento ninguém foi usado sem o fogo. E no século 21, esqueça ser usado sem este fogo. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quem grita aleluia aí? Quem grita glória a Deus? E o batismo com o Espírito Santo vai gerar duas coisas tremendas em nossa vida. A primeira coisa é santidade. O fogo traz santidade. Quando o batismo com o Espírito Santo e fogo vem sobre nós, vem queimando todo vestígio de pecado na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá, e limpará toda ele, e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O que isso quer dizer? Que quando o Espírito Santo vem sobre nós, como promessa de Cristo Jesus, quando somos batizados com o Espírito Santo e fogo, este fogo queima a palha da nossa vida. Tudo que é palha, tudo que é pecado, tudo que é perecível, o Espírito Santo queima. E daqui a pouco, quando você tem essa experiência, você sai por aí e começa a perceber que aquelas inclinações que você tinha para o pecado não existe mais. Você até se lembra que tinha certas inclinações, mas quando você procura, não está mais dentro de você. O Espírito Santo passou e queimou. Assim como o ouro é purificado no fogo, você é purificado com este fogo do Espírito. Quando ele vem e sopra, esse fogo vai gerar santidade dentro de nós. E é necessário sermos santos, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E o primeiro local da nossa vida que o fogo passa é o coração. E aí se cumpre a palavra que diz que os limpos de coração são bem-aventurados, porque eles verão a Deus. E eu não vejo Jesus vindo buscar uma igreja impura. Eu não vejo Jesus vindo buscar uma igreja, sabe, compactuando-se com o mundo, misturado com o mundo. Não, eu vejo Jesus vindo no arrebatamento buscar uma igreja santa, uma igreja purificada. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, que Jesus ele purifica a igreja pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja, como uma noiva pura, imaculada, santa, virgem, sem mácula e sem ruga. A igreja do arrebatamento é a igreja que é avivada, é a igreja que experimenta o fogo, é a igreja santa e santa e santa. Aleluia. Se você é alguém que ainda está preso a alguns pecados do passado, algumas coisas dentro de você, o fogo ainda não passou, mas eu tenho uma esperança para você, eu tenho uma notícia para você. Hoje poderá ser em que o fogo queima aí, que o fogo vai queimar as raízes do pecado na tua vida, e você vai conseguir viver uma vida livre, livre do pecado, da maledicência, da fofocaiada, das inclinações erradas, da homossexualidade, da pedofilia, da prostituição, do adultério, da pornografia, da idolatria. Tudo quanto é tipo de pecado na sua vida será queimado. A segunda coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, que nós recebemos quando somos batizados com o Espírito Santo e fogo, é que ele vai gerar em nós ousadia.
intrepidez, coragem. O Espírito Santo, quando ele vem sobre você, ele te dá coragem, ele te dá ousadia, intrepidez. Como diz em espanhol, denuedo. Diga para quem está do seu lado, receba denuedo nessa noite. Ousadia. Amém. Intrepidez. A igreja do século 21 precisa experimentar o Espírito Santo para deixar de ser medrosa. Está cheio de crente, sabe, que vive caindo no pecado porque não quer desagradar quem está do seu lado, porque não quer ter uma postura firme. Meu irmão, quando o Espírito Santo vem sobre você, você começa a levantar o dedo de profeta e dizer: assim diz o Senhor. Jeremias era cheio desse fogo. As pessoas vinham, os soldados vinham, o rei que não gostava de Jeremias batia nele, derrubava no chão e dizia: profetiza agora, profeta. Aí ele se levantava assim: assim diz o Senhor. Coragem, ousadia. O cara que não tem medo, não tem temor dos homens. A Bíblia diz que Pedro era um homem covarde. Ele negou Jesus 3 vezes, e uma das vezes foi diante de uma mulher. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, Deus veio com ousadia para ele, sobre ele, para dentro dele. E quando ele foi pego lá pelo Sinédrio, lá pelos doutores da lei, mandaram ele se calar, deram a coça nas costas dele, disseram: para de falar nesse nome de Jesus. Sabe o que Pedro disse para eles? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque agora sim importa agradar a Deus, ao invés dos homens. Coragem, ousadia. Deus vai te levantar, Deus vai te ungir do Espírito Santo, com o Espírito Santo, e você vai falar para reis e rainhas, você vai falar para patrão, homem grande, homens intelectuais, filósofos, ateus. Você vai falar com ousadia, com sabedoria. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, versículo 15: e eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuseres. Jesus falou assim: quando vocês estiverem diante dos doutores da lei, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque será o Espírito de vosso Pai que falará na vossa boca. Ousadia, coragem para falar do Evangelho, para falar do amor de Deus, para liberar aquilo que Deus manda. Doa quem doer. Pastor, como é que eu faço para receber esse Espírito Santo? Como é que eu faço para receber essa porção? Jesus diz no capítulo 7 de João, versículo 37 em diante, do dia da festa, o grande dia. Todos estavam reunidos e Jesus bradou dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. Qual é o segredo? Sede. Diga para quem está do seu lado: sede é o segredo. Quando nós temos sede, você não recebe o Espírito Santo sem Jesus. Tem que olhar para Jesus, tem que contemplar Jesus, tem que glorificar Jesus, tem que se render a Cristo, tem que reconhecê-lo como Senhor e Salvador, tem que fazer dele a tua prioridade maior, o teu amor maior, o teu companheiro diário. Você tem que abrir a porta e dizer: Jesus, entra. É por ele que você recebe o Espírito Santo. Mas quando há uma sede verdadeira, ele vem. O Senhor Jesus derrama sobre aqueles que são sedentos. E eu queria contar a história de algumas pessoas. Já foi quase meia hora. Vai, nem depois assim vai ter. Não é tu que vai aguentar a crítica depois, né? Escuta. Pois aí eu estou na benção, porque aqui é perseguição o tempo todo, pastor Rogério. Todo final de culto: pastor, mas não viu não, pastor, que é a hora. Brincadeira, esse povo aqui é faminto, é sedento. Eu quero lembrar a história de algumas pessoas, que alguns já tiveram acesso, mas eu queria despertar outros para buscar essas fontes de inspiração. Nós queremos viver a nossa própria história, mas a história é uma coisa bela, por quê? Porque ela nos aponta o futuro. Quando eu leio sobre o passado, eu começo a entender o que Deus quer fazer no futuro. Quando eu vejo o que Deus começou a fazer por meio dos avivalistas a partir do século XVI, a partir de Jerônimo, Savonarola, a partir de Lutero, a partir de John Hus, e aí vai seguindo a maneira como Deus começa a pegar a humanidade de novo. Eu entendo como é que Deus quer terminar essa história. Eu queria citar rapidamente aqui
só para te motivar, a história de alguns sedentos, alguns famintos, algumas pessoas que realmente não se conformaram em viver um evangelho convencional, um evangelho de ir para a igreja e voltar para casa, um evangelho de apenas ler uma biblinha, sem sentir nada, e apenas ter informações na mente. Eles não aguentaram isso. E eu quero citar aqui a história de John Wesley, um grande homem de Deus. Qual é deles aqui? É meu amigo do passado. John Wesley, do século 18, na Inglaterra. Diz a história que ele era ainda jovem, estava estudando na escola. Na hora do recreio, como chama lá no interior, na hora do intervalo, ele pegava outros jovens. Junto com ele estava, se eu não me engano, Carlos Wesley, nome do irmão dele. E o outro, George Whitefield, que foram os pregadores. Carlos Eduardo foi um ministro de louvor, e o Whitefield foi um grande pregador também da época. Na hora dos intervalos, eles estavam aproveitando para orar. Eles iam para uma sala separada, eles ficavam orando, isso durante todo o período da escola. Resultado: quando John Wesley terminou de se formar como teólogo, ele já tinha 150 sermões preparados. Quando ele começou a pregar nas paróquias, porque naquela época as igrejas foram reformadas, mas a reforma da igreja não era apenas espiritual, era uma parte espiritual e outra parte política. Então os reformadores pegaram as paróquias, aquilo que pertencia à igreja católica ficava com os reformados, com os reformadores. E então eram as paróquias naquela época. E John Wesley começou a pregar no meio daqueles cristãos. E no início das pregações de John Wesley, Deus começou a visitar o povo. O povo começava a cair, dando convulsões. O povo caía tremendo no chão na hora da oração, na hora da palavra de John Wesley. E aí os bispos da época disseram: John Wesley está liberando demônios sobre o povo, vamos expulsar ele da igreja. Expulsaram ele da igreja. E ele foi para as praças públicas, para o ar livre. É quando ele diz: o mundo é o meu púlpito e o céu é o meu teto. E as multidões começaram a vir, todo tipo de gente, os intelectuais, os ricos, mas muito mais a plebe, as pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, começaram a criticar a John Wesley por causa disso. Mas alguém chegava para ele e dizia: por que é que as multidões estão indo atrás de você, rapaz? Ele dizia: é simples, eu me coloco no fogo e a turma vem me ver queimar. Aleluia. Era um homem cheio da unção do Espírito, um avivalista que hoje está nos lábios de todos os avivalistas da atualidade. Não há um avivalista hoje que não se inspire com a história de John Wesley. Quando eu pulo para frente, eu chego em Jonathan Edwards, quando aquele homem que pregou o segundo sermão mais famoso do mundo, pecadores nas mãos de um Deus irado. É esse aqui? Tentaram fazer o rosto dele aqui? Pastor de Assis é o homem de Deus aqui que o Espírito Santo encheu com sabedoria para... Isso aqui é o seguinte: você pede para ele fazer aquilo, é assim que você quer, ele já vai fazendo. É o próprio Espírito Santo usando a vida dele. Amém? Posso ouvir aleluia? Deus abençoe. Se quiser um serviço, fale comigo, porque eu que vou dar o valor. A história de Jonathan Edwards, ainda jovem, ele era tão faminto pelo Senhor, a alma dele agonizava tanto por mais de Deus, que uma vez ele saiu da sala de aula correndo. Todo mundo pensava que ele estava doido. Ele saiu correndo para o meio do milharal. Ele se ajoelhou no meio do milharal e clamou, pedindo perdão pelos seus pecados. Fez uma entrega para Deus como ele nunca tinha feito na sua vida. E Deus começou a soprar a vida dele. Já bastou, ele passou 23 horas sem comer, sem beber, sem dormir, intercedendo pelas almas. Foi quando ele pregou o sermão, e as pessoas começaram a subir nos bancos, as cadeiras, achando que estava caindo já no inferno. E alguém veio e arrastou a perna da calça dele e disse: para, que nós estamos perecendo. Tal foi o fogo do Espírito no meio da pregação dele. Ai meu Deus, volta esse tempo em nosso meio. David Brainerd, que seria futuramente o genro de Jonathan Edwards, recebeu um chamado para pregar para os índios pele vermelhos, canibais. Preste atenção. E começaram a dizer para ele: não vá não, porque muitos missionários que foram morreram, os próprios índios comem a carne deles. E ele disse: é um chamado de Deus. E ele foi. Quando chegou perto da aldeia onde ele iria pregar, ele amarrou o cavalo debaixo de uma árvore e começou a orar. E ele não sabia que os índios já estavam no encalço dele, já estavam perseguindo ele.
E os índios começaram a olhar escondido. E ele passou 1 hora orando. E ele passou 2 horas orando. Ele passou 3 horas orando. Ele passou 4 horas orando. Ele passou 5 horas orando. Ele passou a noite inteira clamando: Deus, dá-me essas almas. Quando os índios viram aquilo, disseram: vamos esperar esse homem, ele tem alguma coisa para nós. Vamos ver o que ele tem para dizer, porque a maneira como ele ora ao Deus dele é diferente. Aleluia. Diz a história que quando David Blaine chegou na aldeia, já estava uma multidão de índios esperando por ele. Ele usou um intérprete bêbado, o cara não conseguia ficar nem em pé. E quando ele começou a falar de Jesus, o Espírito Santo desceu e caíram todos os índios no chão, cheios do Espírito Santo. Ele passou 3 anos, ganhou a aldeia inteira para Cristo Jesus. O fogo faz a diferença. Gente faminta que busca até encontrar. Eu tenho uma notícia para você. A Bíblia diz que quem busca, acha, encontra. No século XIX nós temos um grande avivalista que marcou a história dos avivamentos, o apóstolo do avivamento, Charles Finney. Um americano advogado, ia visitar uma igreja pequenininha, e ele queria entregar a vida para Jesus e não conseguia, mas perturbava ele o fato dos crentes daquela época orar e não receber as respostas. Ninguém contava testemunho de respostas. Aí ele disse um dia: eu vou me entregar a Jesus, mas eu não posso fazer isso no meio do povo, porque eu sou muito importante na cidade, é vergonhoso. Ele foi para o meio da floresta, entrou mais de 1 quilômetro, e ele tentou entregar a vida para Jesus e não conseguia. Passou horas tentando, não conseguiu. Voltou para a estrada. Antes de chegar no caminho, ele disse para ele mesmo: toma vergonha, rapaz, você não consegue nem entregar sua vida para Jesus. Aí ele voltou para a mata. Ele se ajoelhou e começou a gritar, entregando a vida dele para Jesus. E o Espírito Santo veio sobre ele. Ele disse que passou horas chorando, sentindo o amor líquido de Deus passando pelo seu corpo. Ele voltou para o escritório. Quando ele entrou no escritório, ele trancou a porta e ficou lá chorando a tarde inteira. A secretária viu aquilo ali, achou estranho, chamou um crente para ver o que era aquilo ali. Quando o crente abriu a porta e entrou, caiu no chão, falando em línguas e na unção do riso. Aí chamaram um diácono mais carrancudo da cidade, aquele diácono assim, sabe, que você olha para ele e ele é quase um diabo em pessoa. Não é nem um diácono, é um diabo. Aquele diácono sério, que acha que santidade é ser sério, é ser carrancudo. Quando ele entrou na porta, caiu no chão, sorrindo na unção do riso. E o testemunho se alastrou por toda a cidade. Charles Finney, o advogado da cidade, agora é crente, se converteu. No outro dia ele foi contar o testemunho na igreja. Estava lotada a igreja. Quando ele foi contando o testemunho, o Espírito Santo caiu sobre todo o povo. E Deus começou a usar esse homem com um avivamento tão tremendo. Diz a história que ele passou numa cidade de 5.000 habitantes, pregou no final de semana, e essa cidade passou 15 anos que não teve um bar aberto. Os bares fecharam, se converteu toda a cidade. Uma vez alguém chamou ele para pregar num povoado, ele foi pregar. Quando ele começou a pregar, ele pregou sobre Sodoma e Gomorra e sobre Ló. No meio da pregação, houve um chororô no meio do povo. O povo não aguentava mais ouvi-lo, e o povo caía no chão, babando no chão, gritando. E ele tentava gritar: gente, deixa eu terminar a pregação. E o povo não deixava mais ele pregar. Aí ele chamou um irmão: irmão, vem cá, vamos falar para esse povo que tem a redenção. Eu ainda não falei do perdão. Vamos lá. E ia no ouvido de um e de outro, tentando explicar que tinha perdão para esse povo. Tal era a convicção de pecado que tomou o coração de todo mundo. Aí ele deixou esse irmão lá, porque ele ia pregar de noite em outro lugar. Ele foi pregar. No outro dia, 4 da tarde, ele voltou. Aqueles mesmos irmãos estavam chorando, clamando, pedindo perdão a Deus, avivamento. Aí depois ele ficou sabendo que o nome do povoado era apelidado de Sodoma e Gomorra. O irmão que chamou ele para pregar era apelidado de Ló. E ele não sabia de nada. Olha o que Deus faz. Diz a história que uma vez Charles Finney ia passando no trem. Aí tinha 2 pessoas trabalhando lá na roça. Ele levantou a mão para dar tchau. Caíram os 2. Caíram cheios do Espírito Santo. Ele entrou numa fábrica de tecelagem, e ele era assim meio feio. Charles Finney, ele era feio, usava uma barba igual eu estou usando agora, tirou o bigode e deixou só essa parte da cara. E ele era feioso, ele era grandão, altão igual eu, e meio corcunda. E aí quando ele entrou na fábrica de tecelagem, 2 mulheres estavam assim, começaram a olhar para ele. Ele olhou para elas, elas começaram a rir dele, da feiura dele. Ele permaneceu olhando para elas, elas começaram a chorar. Aí vinha outra pessoa, começou a chorar. Veio o dono da fábrica e começou a chorar e disse: eu estou entendendo, Deus quer que a gente faça um culto. Para todo mundo, vamos fazer um culto. Passou a semana inteira que ninguém conseguia trabalhar. Toda semana, era todo o dia inteiro de culto na fábrica de tecelagem. Se converteu 300 pessoas naquela fábrica. Eita!
Quando o Espírito Santo chega, alguma coisa tem que acontecer. Nós vamos viver o mais intenso avivamento da história. Nós vamos viver. Porque se a sede, se a fome é um requisito para se conquistar um avivamento, eu tenho certeza que o Espírito Santo está gerando essa fome e essa sede aqui nos corações. Quem confirma isso diz amém. Quando nós chegamos no começo do século 20 em Gales, Deus levanta um jovem chamado Evan Robert. Foi fazer seminário porque tinha chamado para ser pastor. E ele começou a perceber que os seminaristas estavam ali para aprender teologia, mas ninguém tinha fome de Deus. Ele começou a ver o mundanismo, igual o Sadhu Sundar Singh. Quem já leu o livro Apóstolo dos Pés Sangrentos? Quem já leu? Ninguém? É uma vergonha uma igreja que crê em avivamento não lê essas coisas. O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Sundar Singh, um hindu que se converteu e foi fazer seminário. E quando viu um mundanismo, era um seminário, se eu não me engano, ou era metodista, ou era presbiteriano. Quando ele viu os jovens tudo mundanos, ninguém queria saber de Deus, só queria saber de aprender teologia, mas todo mundo era mundano. Ele não aguentou, ele saiu dali, vestiu uma roupa de sadhu e saiu pregando o evangelho por toda a parte da Indonésia. Assim aconteceu também com Oral Roberts, Evan Roberts. E o Espírito Santo disse para ele: volta para sua casa e comece a buscar um avivamento. Ele começou a buscar um avivamento com 6 anos de idade. Passou 23 anos que ele clamava por avivamento. Quando ele voltou, chamou alguns jovens, começaram a clamar pelo Espírito Santo. E a oração era: Senhor, manda teu Espírito agora, manda teu Espírito agora. E o lema deles era: rendição radical ao Espírito Santo, obediência radical ao Espírito Santo. Diz a história que eles estavam indo para o lugar da oração, alguns jovens. No meio da estrada, um vento começou a balançar as árvores, e o Evan Roberts se levantou com voz de profeta e diz: assim diz o Senhor, chegou a hora do avivamento. O Espírito Santo caiu sobre todos eles, eles caíram no chão. E a partir daquele dia, Deus começou um avivamento em Gales. Em menos de 3 anos, 100.000 almas se converteram ao Evangelho. Há mais de 100 anos atrás, 3 anos depois, Deus começa a fomentar uma fome, uma sede no coração de William Seymour, um afro-americano. Ele que, quando fez teologia, o seminário, não podia estar na sala com os brancos, porque nos Estados Unidos na época, os negros não se misturavam com os brancos. E ele assistia às aulas do lado de fora, aqui com a porta aberta, porque ele não podia estar no meio do povo. Quando ele se formou, ele era caolho, era cego de um olho. Quando ele se formou, não teve uma igreja que quisesse que ele fosse pastorear, porque ele era negro. Aí teve um amigo dele que cedeu uma cabana, um prédio, esse aqui, ó, que era uma antiga manjedoura. E ele começou a fazer as reuniões lá, chamando o povo para buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a vir sobre algumas pessoas. Ele ainda não tinha falado em línguas, e o povo recebendo o dom de língua, o Espírito Santo veio. Ele mandou uma carta para Evan Robert. Evan Robert, quem não sabe, Evan Robert terminou seus dias de vida escrevendo cartas para milhares de pastores do mundo todo, que perguntavam para ele como é que foi o avivamento de Gales. E a vida dele, ele terminou a vida escrevendo para inspirar pastores do mundo todo. Um deles foi o William Seymour. E 3 meses depois a carta veio de volta, e o William Seymour começou a ler a carta. A história diz que ele viu literalmente faíscas saindo das letras que Evan Robert escreveu na carta. Ramamacho. E aquilo consumiu o William Seymour. Ele passava 7 horas orando por um avivamento. E Deus veio sobre Los Angeles, sobre a Rua Azul, sobre esse prédio. A história diz que os jornais começaram a notificar o que estava acontecendo lá. As pessoas entravam, passavam 2, 3 dias sem voltar, porque elas não conseguiam sair daquele ambiente. Os jornais diziam que o povo ficava lá, balançando a cabeça para frente e para trás, falando uma língua que ninguém entendia. Um vizinho chamou o corpo de bombeiro para ir apagar um fogo. Quando o corpo bombeiro chegou lá para apagar o fogo, perguntou: cadê o fogo que o vizinho viu aqui? Disse: não tem fogo não. O vizinho falou que viu um fogo no teto aqui. Disse: não, que não tem fogo não. O vizinho teve os olhos abertos para ver o fogo do Espírito no teto do prédio.
De lá saíram o Daniel Bedlam, Narving, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Se a Assembleia de Deus está fria hoje no Brasil, tá porque quer, porque ela tem legado. A Assembleia de Deus veio da Rua Azusa, veio desse avivamento. Os assembleianos têm legado para clamar de volta: Senhor, dá-nos um avivamento. Se tem alguém aqui que é da Assembleia, meu irmão, vou dizer uma coisa para você: você tem uma semente de avivamento na tua veia. Você só vive frio se você quiser. A tua origem está lá na Rua Azusa. Quando chegamos em 1930, a história conta sobre um homem chamado Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, aquele que, quando foi ungido, Deus usou ele para levantar 16 defuntos, ressuscitou 16 defuntos. Por que ele foi ungido dessa maneira? Porque havia uma sede. Ele era um encanador, ele era motorista da esposa, a esposa era pastora da igreja. E ele soube que numa comunidade muito distante estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo e o dom de língua. Ele falou: eu vou receber. E a esposa falou assim: não, mas eu já tenho o Espírito Santo. Ele disse: mas eu quero o que esse povo está recebendo lá. Ele pegou um cavalo, viajou 14 dias. Quantos dias? 14 dias, em cima de um animal. E ele chegou no final de semana, participou dos cultos daquela igreja, e ele buscava e buscava a noite inteira nas vigílias. Ficou os 3 dias, sexta, sábado e domingo, e viu o povo sendo cheio do Espírito Santo, e ele não foi cheio do Espírito Santo. Na segunda-feira ele montou no cavalo, ia saindo da aldeia. Ele disse: eu não voltarei para minha casa sem o Espírito Santo. Ele foi direto para a casa da pastora, que era a pastora da igreja. E ele chegou, bateu na porta, o pastor disse: o que é que você quer? Ele disse: eu vim de muito longe, 14 dias de viagem para receber o Espírito Santo, e eu não recebi, e eu não quero voltar sem o Espírito Santo. Ela disse: ah é? Então se ajoelha aqui. Ele entrou na sala da casa dela, ela estendeu as mãos, e ele recebeu o Espírito Santo, e falou pela primeira vez em línguas. Veio o batismo com o Espírito Santo e fogo. A história diz que quando ele voltou falando em línguas. Quando ele entrou na cidade dele, ele passou na frente de um bar, que ele passava todo dia. Na hora que ele chegou na frente do bar, levantou-se 2 homens zangados, endemoniados, e foram lá para agredir ele, porque os demônios viram o fogo que estava sobre ele. Quando ele chega em casa, ele diz: mulher, eu recebi o Espírito Santo. E a mulher falou: eu vou saber se você recebeu o Espírito Santo se você pregar hoje. Ele tinha medo de falar, era tímido. Ele disse: não sou eu mesmo que vou pregar hoje à noite. E ali todo mundo começaram a dar notícia: vai ser papai. Os filhos falaram: vai ser papai que vai pregar, é papai que vai pregar. E aí quando foi de noite, já tinha um monte de gente na igreja. Os filhos se assentaram no banco junto com a mãe, e ele começou a pregar o evangelho. Quando ele começou a pregar, um dos filhos pegou na mão da mãe e disse: mãe, eu quero esse negócio que o papai tem. Eu quero. E a igreja inteira recebeu o Espírito Santo. Foi ele que começou, porque aonde ele ia, as curas, os milagres eram tremendos. Os médicos estavam se levantando contra ele. Quando ele ia para uma cidade, os médicos se levantavam, faziam de tudo para a justiça não deixar ele entrar, porque ele estava esvaziando os hospitais. As famílias pegavam os enfermos com as macas e tudo e levavam para os cultos, e eram todos curados dos cultos de Smith Wigglesworth. Aleluia. Uma vez ele foi entrar num outro país e não deixaram. E estava uma multidão do outro lado, lá da fronteira. Ele subiu em cima do capô de um carro e gritou: gente, já que não estão deixando eu entrar, então quem tiver enfermo, coloca a mão na enfermidade que eu oro daqui. Quando ele orou pelo povo, todos foram curados. Foi por isso que começaram a essa estratégia de orar, mandando as pessoas colocar a mão na enfermidade. R.R. Soares começou a usar. Em várias igrejas. Quem começou isso? Smith Wigglesworth. Uma vez ele chegou no lugar, chamaram ele para orar pelo defunto. Já que ele estava orando, os defuntos já que ele estava orando, os defuntos estavam se levantando. Aí ele chegou no lugar para orar pelo defunto, e ele mandou o defunto levantar. O defunto não levantou. Ele disse: levanta e anda em nome de Jesus. Não levantou. Ele pegou esse defunto e tacou na parede. Pá! Levanta e anda. Aí quando ele falou, o defunto saiu correndo. Se essas coisas não consomem tua alma, se essas coisas não te faz entender que Deus quer agir no sobrenatural, se mesmo ouvindo sobre isso, você decide viver uma vida natural, meu irmão, você está ruim, você é pior que jacaré. Você está ruim na vida, porque essas coisas consomem nossa vida. Nós experimentaremos esse avivamento. Quem diz aleluia? Quem diz glória a Deus? Antes de Kathryn Kuhlman, quem já ouviu falar em Kathryn Kuhlman? Antes de Kathryn Kuhlman, Deus levantou uma mulher chamada Maria de não sei de quê. Ela começou a pregar o evangelho e ela foi perseguida, porque na época as mulheres não podiam pregar. Era escândalo as mulheres pregarem. E ela começou a orar e dizer: Senhor, eu quero pregar, eu tenho um chamado.
E ela buscou tanto a Deus que um anjo apareceu para ela e disse: olha, Deus está te levantando para um avivamento. E o sinal é o seguinte: quando você começar a pregar, as pessoas vão começar a cair. Não foi com Catherine Kuma que começou o povo a cair, não. E diz que essa mulher, quando ela começava a pregar, era 3.000 pessoas. Ela estava pregando e de repente o povo caiu desmaiado no chão. 25.000 pessoas naquela época, que nem microfone tinha, iam para as pregações dessa mulher. Quem já ouviu falar na igreja do Evangelho Quadrangular? Se os crentes da igreja quadrangular são frios, são porque quer. Mas essa igreja começou num avivamento. E quem fundou essa igreja foi uma mulher. Essa mulher buscou tanto a Deus, buscou tanto o Espírito Santo, que quando o Espírito Santo veio sobre ela, a primeira direção que ele deu foi uma loucura. A igreja dela ficava perto de uma praça. E ela foi para uma praça, levou um tamborete, levou uma cadeira de madeira. O Espírito Santo mandou ela ir. Ela chegou na praça, o Espírito Santo levanta a mão e fica com a mão levantada. E ela ficou com a mão levantada. 5 minutos depois veio a primeira pessoa e ficou lá olhando para ela. O que essa mulher está fazendo com a mão levantada? Ela passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Já tinha mais de 100 pessoas olhando para aquela mulher, admirado. O que é que essa mulher faz com a mão levantada e olhando para cima, parada? 1 hora já tinha uma multidão de incontáveis pessoas. Aí o Espírito Santo falou para ela: pega a cadeira e corre para a igreja. Ela desceu da cadeira e correu para a igreja. A multidão foi atrás. Entrou todo mundo atrás dela. Ela mandou fechar a igreja, fechou a igreja. Ela pregou, o Espírito Santo desceu sobre todo mundo. E foi assim que a igreja quadrangular foi fundada. Nós ainda não vimos nada. E o William Seymour pregou que depois de 7 anos, ele profetizou 100 anos depois desse avivamento, Deus vai levantar um avivamento no mundo que será 10 vezes maior do que o avivamento da Rua Azusa. Nós já estamos com 105 anos que aconteceu o avivamento da Rua Azusa. 100 anos, porque o avivamento da Rua Azusa começou em 1906, foi até 1910, 1914, durou esse tempo aí. Eu quero te dizer, agora nós fomos para Bogotá, esse ano, e nós escutamos uma coisa tremenda. Os estudiosos do avivamento chegaram à conclusão de que cada 60 anos, Deus derrama uma grande onda de avivamento no mundo. E nós estamos vivendo justamente nesse período em que Deus está para derramar o grande avivamento no mundo. David Wilkerson, há 35 anos, 40 anos atrás, estava orando nos Estados Unidos, no lugar das bandeiras. Uma água que ficava jorrando parou na bandeira do Brasil. E o Espírito Santo falou para ele: em breve eu derramarei um grande avivamento no Brasil. Há 30 anos atrás, lá em Toronto, uma mulher foi tomada pelo Espírito Santo. Quem já viu esse vídeo? Uma mulher que balança o cabelo assim, ó, a sandália voa para lá. E ela começa a profetizar sobre um país da injustiça, onde impera a injustiça. E ela começa a falar: Brasil, prepara-te Brasil, que onde abundou a injustiça, Deus virá com justiça e um grande avivamento vai acontecer. O Brasil é alvo de avivamento e você é brasileiro. Nós estamos prestes a experimentar o maior avivamento da história, que vai preparar a igreja para o arrebatamento. O que está acontecendo na Coreia do Sul, em Bogotá, Colômbia, o que está acontecendo no Quênia, em algumas partes de Lagos, Nigéria, o que está acontecendo no Japão, vai acontecer no Brasil. Já está começando a acontecer no Brasil, irmãos. Já está começando. Você não sabe, tem focos de avivamento acontecendo em vários lugares do Brasil. Deus está começando a incendiar focos de avivamento. Esse fogo vai subir como uma coluna, vão se encontrar nos céus do Brasil e vão romper os céus do Brasil. E a unção 10 vezes mais do que aconteceu na Rua Azusa cairá sobre essa nação. E o Piauí é a menina dos olhos de Deus. O Piauí tem sido alvo de chacota no Brasil todo. As pessoas falam do Piauí igual falaram com Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. As pessoas falam do Piauí como se fosse o lugar onde o vento fez a cruz, onde fez a curva, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É do Piauí que Deus vai levantar os maiores avivalistas da história. É do Piauí que Deus vai levantar os grandes apóstolos, pastores, profetas, evangelistas. Uma turma de jovens estão se levantando no Piauí. Deus está incendiando alguns corações, incomodando algumas pessoas. Estão varando madrugadas, orando, buscando. O momento vai chegar em que, pau,
céu, vai se quebrar o céu de bronze do Piauí, de Teresina, e nós veremos as multidões correndo para as igrejas dizendo: ajuda-me, eu quero me batizar, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Nós veremos. Existe um grande profeta chamado Rony Chaves, um espanhol, de fala espanhola, já veio no Brasil várias vezes. Tem um vídeo dele falando sobre o que Deus tem mostrado para ele, tem mostrado para vários profetas. Ele é um profeta tremendo de Deus, como a Cindy Jacob. E ele disse: está chegando a hora de Deus voltar a encher os estádios de futebol. Deus vai voltar a encher os estádios de futebol. Ontem passei o dia orando e clamando: Deus, nós queremos o Albertão cheio. Queremos o Albertão cheio de almas sedentas, famintas por Ti. Aí eu estava ali, o de Assis pegou e dizendo assim: o Albertão logo vai estar cheio de gente. Cadê o pastor de Assis? Eu disse: Deus, é confirmação. Aconteceu agora uma celebração no local onde aconteceu o avivamento da Rua Azusa, comemoração de 110 anos do avivamento da Rua Azusa. E foram grandes testemunhos que aconteceram lá. E o que foi a grande marca é que Deus liberou palavras proféticas, dizendo que Ele agora vai encher de volta os estádios, que a unção que estava sobre Billy Graham está sendo liberada de volta sobre os evangelistas. Os estádios vão voltar a ser cheios. Deus vai converter almas em massas. As pessoas, as igrejas, os pastores não darão conta. As igrejas terão culto todo dia. Não é culto de estratégia para ver se vem gente, não. Serão cultos para tentar atender as milhares de almas que virão enchendo os prédios das igrejas, porque haverá uma fome de Deus, uma sede que o Espírito Santo vai liberar no coração dessa geração, e nós veremos Jesus vindo no arrebatamento para levar uma igreja avivada. Fique de pé. Hoje pode ser um dia em que Ele derrame sobre você uma porção maior do que o que você já tem. Você está aqui porque você já tem o Espírito Santo. Você está aqui porque você já está com essa fome, essa sede. Eu tenho uma notícia para você. Oração é acumulativa. Hoje eu recebo de Deus resposta de orações que fiz há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Se você é alguém que já tem pedido o Espírito Santo em algum momento da sua vida, pode ser nessa noite em que Ele responda essa tua oração e faça cair sobre você aquilo que você já tem pedido para Ele. Então, para a gente não terminar muito tarde e a gente fazer isso aqui rápido, eu quero convidar você aqui na frente, você que quer mais do Espírito Santo. Pode ser que esteja vindo aqui na frente as futuras Catherine Kuhlman, os Smith Wigglesworth, os John Wesley da vida, os Charles Finney da vida. Pode ser que esteja vindo aqui na frente os Billy Grahams da vida. Você é alguém que Deus quer usar. O Espírito Santo é uma promessa para toda a igreja. O Espírito Santo é uma promessa para todo crente. O Espírito Santo não é um privilégio de algumas pessoas, é da igreja. Se você é a igreja do Senhor, se você é a igreja do Senhor, se você é alguém que tem deixado se nutrir uma fome, uma sede pelo Espírito Santo, é sobre você que Ele quer derramar essa glória. É sobre você que Ele quer derramar essa unção.